O BSC ele está conectado basicamente a 4 perspectivas. Você tem que entender, então, vou chamar aqui as perspectivas, para facilitar a linguagem, de 4 vertentes que você precisa observar. E essas 4 vertentes estão conectadas. Muito importante lembrar disso. Elas não são isoladas, para que você tenha uma estratégia da empresa. Então você tem a estratégia no centro da empresa, e aí você vai ter a perspectiva financeira, a perspectiva de processos internos, de crescimento e aprendizado e de clientes. Essas são as 4 variáveis chamadas de perspectivas no BSC. Então você tem que verificar em cada uma dessas perspectivas como nós podemos trabalhar para que nós possamos atender as necessidades do cliente de uma maneira melhor do que o nosso concorrente. Como é que nós trabalhamos cada uma dessas perspectivas e qual é o objetivo de trabalhar essas perspectivas? Nós vamos identificar para cada uma dessas perspectivas indicadores. Nós vamos trabalhar alguns indicadores para que aponte eventuais problemas ou os dados ou os números locais para que nós possamos tomar decisões. O que são indicadores? É uma marca, um sinalizador que busca expressar de alguma forma a realidade para que a gente possa observar, analisar e mensurar. Ou seja, eu preciso conhecer e modificar algo na empresa. Eu preciso conhecer para identificar e modificar caso eu esteja com algum problema. Um semáforo de rua é um tipo de um indicador. Ele demonstra lá, com a cor do semáforo, quais as ações que eu tenho que tomar. Então eu vou ter lá a luz vermelha que indica para parar, a verde que indica para eu andar e a amarela que em alguns lugares indica corre que ainda dá tempo, mas que não é essa a ideia, né? Na verdade o amarelo significa atenção, vou ficar vermelho, vai parando. Apesar das pessoas não seguirem muito esta ideia. Então nós vamos ter indicadores, tá? Esses são os indicadores que nós vamos trabalhar para monitorar cada uma das suas perspectivas. Que tipo de indicador vocês enxergam que vocês têm hoje, que vocês tiveram contato hoje? Será que vocês lembram de algum tipo de indicador? Todos nós passamos por indicadores todos os dias. Talvez não tenhamos percebido que aquele é um indicador. Ou seja, você encontra, como eu falei, o semáforo, o farol, que te indica que você pode tomar uma ação. Então o indicador é aquele número, aquele painel, aquele símbolo que vai indicar que você tenha que tomar uma ação com ele. Tá? Senão ele é só um demonstrativo. A ideia não é transmitir demonstrativos apenas. Né? A ideia é que você tenha uma ação sobre isso. Por exemplo, você está correndo numa avenida e aí você vê uma placa lá que está dizendo que limite de velocidade de 70 por hora. Se você está acima, você reduz, então ele te dá esse parecer para que você possa tomar uma ação e modificar. E você está abaixo dos 70, você continua porque você está dentro do padrão que é permitido para aquele local. Né? Então ele te dá uma indicação e te dá uma ação caso você esteja acima ou abaixo. Se você está numa via onde o mínimo ali é de 50 e você está a 30, você tem que dar passagem para a pessoa ir para o outro lado. Então são indicadores que fazem com que nós tomemos algumas ações para que a gente possa seguir na direção que a gente precisa. No caso do BSC, nós vamos trabalhar esses indicadores com base naquelas 4 perspectivas: financeiro, processos internos, crescimento e aprendizado e clientes. Quando nós fazemos esses indicadores dessa maneira, nós vamos ter que associar esses indicadores também a um chamado mapa estratégico. E aí tem uma ordem para se fazer um mapa estratégico, tá? Então, como vocês podem ver aí na tela, o mapa estratégico ele tem 4 níveis e os indicadores separados. Então, nós começamos de cima para baixo com uma ordem em posição dos quadrantes. Eu vou fazer 4 quadrantes e aí vou colocar as informações. Então, primeiro eu escrevo qual é o objetivo do mapa estratégico e depois eu sigo quais são os indicadores financeiros, depois quais são os indicadores de clientes,
depois quais são os indicadores de processos internos e depois quais são os indicadores de crescimento e aprendizagem. Essa é a ordem de se fazer. Tem que ter essa nomenclatura. E aí eu posso preenchê-los de baixo para cima para atingir o meu mapa estratégico, o meu objetivo do mapa estratégico. Mas eu tenho que ter relações entre as partes. Por exemplo, eu posso supor que o meu objetivo do mapa estratégico seria alcançar uma maior participação de mercado. Tá bom. E aí eu começo lá embaixo na parte de aprendizado e crescimento e até tem uma historinha que ajuda a seguir esse roteiro para a gente lembrar de forma mais fácil. Assim, se eu aprender, melhorar os meus processos, eu terei clientes e trarei resultados financeiros. Beleza? Então, falando de baixo para cima, eu tenho que ter pessoas capazes, competentes, aprendendo, tendo crescimento, para que eu melhore, nível 2, melhore cada um dos meus processos internos e aí atenda as necessidades dos meus clientes melhor do que a concorrência, automaticamente ele vai me trazer resultados financeiros que atingem o meu objetivo. Essa é a ideia. Então, lá em aprendizado e crescimento, eu poderia ter um indicador, por exemplo, de competências, habilidades, de infraestrutura, de clima laboral. E aí, com base no resultado desses indicadores, eu vou criar os indicadores de processos internos. Como, por exemplo, eu vou medir inovação, a gestão de clientes, número de operações, atividades das operações de processos de entrega do produto ou serviço, regulatórios, normas regulamentadoras, aceitação de melhoria para processo de resíduos ambientais, posso ter vários. Depois, para cliente, eu posso aqui aplicar os resultados de um Canvas, como atender a proposta de valor do cliente, como monitorar por pesquisa de satisfação, um NPS, Net Promotion Score, para avaliar se o meu cliente está contente ou não com o que eu estou fazendo, se está tendo recompra. Então eu tenho monitoramentos aqui de marketing e vendas, indicadores diversos para que eu possa trabalhar a parte de clientes e aí atender a parte financeira. Já na parte financeira, eu posso monitorar aqui o crescimento de ingressos no mercado, da produtividade, quanto eu consegui receber pela produtividade dos itens, qual é o valor que eu estou agregando para os acionistas, qual é a participação bruta, líquida, qual é a receita, quanto eu estou tendo de lucratividade, de liquidez, enfim. Todos os indicadores que eu possa criar para atender as necessidades do meu cliente e atingir o meu objetivo. Tá? Essa é a ideia que a gente vai trabalhar com o BSC. Ok? Essa é uma forma simples, resumida do tema, para que você possa ter noção, para você que nunca viu sobre o tema, recomendo que assista o outro vídeo, a outra aula sobre o BSC, para que vocês tenham a compreensão mais aprofundada de como construir. Tá? Resumir aqui, numa essência rápida, que dá para vocês pelo menos terem base para argumentar sobre o que é o BSC. Beleza?